Olá, gente, boa noite a todos. Estamos iniciando aqui mais um grupo de estudos, mais uma noite de conhecimentos. Hoje, o doutor Guilherme Queiroz, membro da nossa comissão, ele vai falar sobre a sucessão testamentária, falar sobre disponíveis, bens comuns e particulares. Agradeço a presença de todos. Esse evento vai ficar gravado, depois ele vai ser disponibilizado no YouTube. E eu espero que a gente tenha uma noite aí de estudos bem proveitosa. Doutora Marcela, nossa vice, quer dar uma palavrinha? Não, vou deixar o doutor Guilherme trabalhar para a gente poder aprender um pouquinho com ele. Obrigada. Então, vamos lá, doutor Guilherme, a palavra está com você. Érica, obrigado aí pela introdução, obrigado, Marcela. Bom, espero que a gente aprenda junto aqui, porque eu trouxe, apesar do tema ser conhecido e ser familiar, né, permitam-me o trocadilho, né, com a nossa área, eu quero trazer algumas lacunas que eu vivenciei ao longo da profissão, e aí acho que a gente pode pensar aqui dentro dessa realidade que eu vou apresentar, né? Então, eu vou aqui seguir com os slides só para orientar a gente, tá? Por que eu escolhi o tema? Como eu falei, é um tema que parece simples, mas na prática ele gera algumas confusões, sobretudo os casos concretos que eu separei aqui para a gente, tá? E eu acho que a jurisprudência, a doutrina, ela passa muito superficial e, enfim, já tive algumas partilhas de bens que eu já me enfrentei com isso. E, por sorte, deu acordo e acabou que não teve uma repercussão maior, tá? Eu comecei a pensar muito sobre os percentuais da herança ao longo da minha trajetória, porque eu percebi que as pessoas falam muito sobre quem herda, né? A gente fala muito, essa pessoa herda, essa pessoa concorre com a outra, e ninguém fala muito sobre quanto você vai herdar ou participar naquele patrimônio, né? Quando a gente fala de meação. E aí eu até comecei com esse projeto, né, que eu botei aqui, número 2, que é o projeto da matemática da herança, que eu comecei a pensar várias configurações familiares das mais diversas possíveis. E aí, quando você começa a fazer isso, você começa a ver que o negócio não é tão simples, né? Então, aqui o objetivo é a gente refletir um pouco sobre os efeitos patrimoniais da morte com o testamento, né? A gente vai ser bem específico na parte do testamento, considerando os regimes de bens, né? E também pensando no cônjuge e no companheiro, né, sobrevivente. Então, vou tentar especificar isso dentro dessa apresentação, tá? Então, aqui eu vou passar o próximo slide. Também não preciso fazer muita digressão, né, sobre o testamento, mas só para a gente também ter uma linha de pensamento, né? O ato de última vontade, né? Pode ser público, cerrado, particular, né? E aí vou pedir perdões aí, porque eu botei o artigo aqui com xizinho, né? Acabei mandando em cima para eles e ia botar depois. Mas só para consolidar, né? O testamento ele pode dispor de questões patrimoniais, né? Os legados, usufruto, disposição da legítima, cláusula de comunicabilidade. Questões não patrimoniais, aqui eu vou falar da questão patrimonial propriamente dita, tá? Ficar devendo aí para vocês o artigo, tá? Bom, sobre o testamento, tá? Os limites legais aqui, a gente tem a questão do respeito à legítima, né? A gente tem que sempre considerar que 50% do patrimônio, né, é imexível, vamos dizer assim, né? Esse 50% ele vai variar muito, né? Não é tão simples assim, a gente já deve ter esbarrado, se todo mundo que trabalha na área esbarrou com essa questão da legítima, do que é disponível, o que é legítimo. Quando você está na colação, você volta, aí depois você tem bens comuns e tal. Então, a gente vai explorar um pouco o que é essa legítima, né? E é disponível, né? Você poderia dispor, né, em testamento. Bom, agora também vamos lá, com calma para o negócio funcionar. Bom, vamos lá. Eu botei um exemplo, tá? Que já construí um exemplo de uma anomalia que eu já identifico logo de cara, e aí tentei aqui desenhar um pouco para a gente já começar a ver, e aí florescer aí um pouco o pensamento, tá? E isso é uma questão meramente acadêmica, na prática isso aqui se resolve facilmente, tá? Mas eu criei uma família, né, que tem 2 filhos, aí vocês estão vendo, uma mãe e o pai faleceu, né?
Nesse caso, eu botei que todos os bens são comuns, né? E aí a gente tem aquele negócio, todos os bens são comuns, então 50% da mãe e 25% de cada filho. Tá bom. Aí eu botei o patrimônio ali, um imóvel de 1 milhão e dinheiro em 1 milhão, né? Para facilitar a nossa vida. E aí, a primeira coisa que a gente pensa, fala assim, o imóvel é da mãe, então, e os 1 milhão divide pelos filhos, é a melhor coisa para fazer, porque ela mora lá e tal. Ok, só que isso gera uma questão que a gente às vezes esquece, né? A meação, ela não é transmissão de patrimônio, né? Ela na verdade, já é porque é, né? Ela já tem metade do patrimônio, porque ela já tem metade do patrimônio por causa do regime de bens. Então, quando a gente faz essa divisão, né? Botei aqui 1 milhão sendo o valor absoluto, e aí a gente joga o imóvel, e 500 mil para cada um, a rigor, se a gente parar para pensar, eu não sei o que vocês acham, mas os filhos estão comprando a parte dela. Porque, assim, eles estão, ou melhor, estão vendendo a parte do imóvel deles para ela. Né? Porque, assim, ela já tem a parte... nunca foi constituído com o falecimento. O inventário ele só está fazendo uma divisão. Né? Você está fazendo a partilha que é declaratória, você não está constituindo o patrimônio dela. Ela já tem 50% de tudo, ela tem uma comunhão de tudo. Então, ela tem 50% do imóvel e 500 mil reais. Quando a gente faz uma divisão desigual, se você parar para pensar do ponto de vista bem acadêmico, né, gente? Se a gente faz isso, na verdade, os filhos estão pegando a parte da herança deles sobre o imóvel e vendendo para a mãe. Ele está pegando, me dá esse dinheiro aqui que compensa. Então, assim, é só uma primeira anomalia que eu vejo do ponto de vista acadêmico, que isso não bate em nenhum, obviamente não bate e nem é para bater, né? Porque, pelo amor de Deus, mas isso aqui é só uma reflexão que é para dizer, olha só, a gente passa muito por cima das coisas. A gente vai, faz aí isso aqui. Mas se você parar para pensar, direito da SASINE, o que é o regime de bens, isso em tese não poderia ser feito, né? Porque a partir disso, quando você trabalha com a ameação, você tem essa problemática, tá? Então, aqui eu fiz a classificação dos bens. Esse meu roteirinho tá acompanhando. Vocês estão acompanhando? Tudo certo? Tudo bem, né? Bom, classificação dos bens. E aí, beleza, aí eu fiz essa digressão aí do testamento, que por si só já geraria... Então, todos os bens são comuns e só já geraria algumas anomalias jurídicas, na minha visão. Eu vou introduzir aqui os bens particulares e bem comuns, que também são coisas muito fáceis a princípio, né? Que a gente já... isso é bem comum, isso é bem particular. Mas também que geram uns probleminhas aí que a gente... poucas pessoas consideram, né? Procurei muita doutrina, muita jurisprudência para ver se alguém fala melhor. Parece que não. Então, bom, botei aí os bens comuns, né? Só aqueles que pertencem a ambos simultaneamente. Então, lá em cima, quando eu falei, ele é simultâneo, ele já é, por si só, metade de cada um. Então, você não pode atribuir de uma forma diferente, em tese, no inventário. Beleza? Então, conforme o regime de bens, a gente, dependendo do regime de bens, vai ser simultâneo ou não. E os bens particulares é que toca somente a um dos cônjuges. Aqui eu entreguei para vocês aí um artigo que vai fazer um exemplo prático disso. Tá? Que eu gosto de tudo botar na prática, eu falo para a galera botar uns desenhos para a gente gostar. Isso aqui é legal, fica mais legal de a gente ver. Né? Fica só no coisa. Vamos lá, só ver se o meu roteirinho está de acordo. Tá. Vamos lá. Então, sobre os bens particulares, né? E aí entra nessa questão dos bens. Então, eu botei esse primeiro exemplo de uma família que está em comunhão universal de bens, né? E aí você tem todos os bens comuns, né? Não tem, aí tem aquela discussão lá se o bem com cláusula de incomunicabilidade, mas fora isso, todos os bens são comuns, em regra, né? E aqui eu considerei que a mãe faleceu e que, portanto, a meação seria ao pai, né? Porque ele tem aquela meação e não herda sobre os bens particulares. Isso a gente também já é o que domina hoje, né? Nos tribunais, apesar de ter decisões diferentes. E aí ficaria 25 para cada um. Então, sobre os bens comuns, tem meação, mas não herda, e aí fica para os filhos. E aí fiz essa divisão. E aí, num outro exemplo, na comunhão, aqui é separação convencional, né? Não é comunhão, seria a separação convencional, e aí, no caso, seria já diferente, né? Porque seriam todos os bens particulares de mãe,
portanto, todos são herdeiros, né? Aí o pai o cônjuge vira herdeiro em concorrência, hoje é assim, vira em concorrência com os filhos, aí já muda só o fato de ter mudado a classificação dos bens, né? Vamos lá. Isso aqui a gente já viu, né? Porque ficou repetido. Ver se ela botou o do... tá. Vamos lá. Eu acho que eu tinha colocado da comunhão universal. Acho que a primeira talvez fosse comunhão universal, que seria a mesma coisa que a comunhão parcial com todos os bens. Então aqui é isso mesmo. E aí aqui seria a mesma coisa, comunhão parcial com todos os bens comuns e comunhão universal. É isso aí. Então aqui, aí o negócio começa a ficar mais legal, né? Porque aí você começa a ver, e aí eu fiz aqui uma divisão ideal, de terem bens comuns e bens particulares da mãe, que faleceu, no caso, né? E aí aqui o pai ficaria com 45% do patrimônio, né? Em valores absolutos. Por quê? Ele ficaria com 35% da nomeação, mais 10% da herança, porque ele divide por 3. E os filhos ficariam com 1/3 dos particulares e dividiriam por 2 os outros 35%. Então o negócio começa a ficar meio caótico, o que já começa a fugir daquele negócio de, não, eu concordo nos bens particulares, beleza e tal. Em situações aqui que o negócio fica extremamente... Isso aqui, às vezes, você mistura, que eu não botei os exemplos, mas você mistura aquela cota mínima do cônjuge e aí bens particulares, então o negócio começa a ficar... Então, isso aqui é para a gente fazer essa diferenciação em comunhão parcial de bens e bens particulares. Alguém quer falar? Eu vi um microfone agora. Vou continuar. E aí, por que eu resolvi? De onde veio essa ideia de eu começar a pensar essa matemática? Quando eu comecei a estudar lá atrás... Ai, meu Deus, está travando aqui isso mesmo? Rapidinho, gente. Quando eu comecei a estudar lá atrás o caso do Gugu, eu fiquei curioso, eu fui ler, porque tinha negócio do cônjuge, e aí ele estava dispondo, ele estava levando a disponível dele para os sobrinhos, e os outros 75% tocariam os filhos. Aí eu não sabia se ele estava dizendo que os outros 75% é porque sobrou ou porque ele estava usando a outra parte da disponível para dar aos sobrinhos. E aí, aí o cônjuge disse que ia entrar, e se o cônjuge entrasse, era 25% para os sobrinhos do patrimônio, ou ele pensou na metade da disponível, que reduziria se você tivesse... Então, assim, tudo começou aí quando eu comecei a refletir um pouco sobre... Eu já vou destrinchar um pouco mais, para a gente pensar nas confusões que pode acontecer, tá? Porque a gente vai misturar. Por que eu falei testamento? Testamento, para a gente saber a questão legítima aí e disponível, e aí falei dos bens particulares e comuns, para a gente chegar a isso na mistura toda, tá? Então, vamos lá. Ele fez 75 para os filhos, 25 para os sobrinhos, não mencionou a companheira. Então, deixa eu passar aqui para baixo. Caramba, tá devagar. Tá chegando para vocês aí? Tá ok, né? Tá lento, né? O digital se empenhou aqui, hein? Eu tô a família inteira. Ai, meu Deus. Tá, então, é o que eu estava falando das interpretações. Você, numa primeira reflexão interpretativa, vamos lá, vamos dizer que ela entrasse com a ameação, né? Beleza, aí o patrimônio dele cortaria, vamos supor aqui os 100% comuns, se ela entrasse, né? Senão, vamos abstrair caso existam alguns bens particulares. Vamos supor, vamos por partes. Ela entrou, considerada cônjuge ou companheira que seja, e aí ela tem 50%. Tá. Aí o testamento dizia que era 25% para os sobrinhos e 75% para os filhos, né? Tá. Aqui a primeira interpretação que a gente colocou vamos lá, como é que ficou? Ficou 25%. Então, a primeira interpretação é 25% da herança da disponível, o que significaria, então, 25% do patrimônio significaria, então, 12,5%,
agora, porque caiu pela metade, ou ele queria garantir 25%, porque 25% ainda é legítimo, né, do patrimônio. Então, ele poderia interpretar como 25% está disponível, que agora é a disponível toda, e os filhos receberiam os 25% de legítimo. Então, se ele falasse assim, se a interpretação do testamento fosse, cara, eu queria garantir os 25% de qualquer jeito. Não está dentro da disponível, garante os 25% para eles, e a legítima é 25% do patrimônio, né, mas é 50% do patrimônio dele, né, já tirando a minha ação, ficaria para os filhos. Essa é a primeira interpretação que se poderia ter. A segunda, vamos lá passar, multidão. Calma aí. Se a divisão fosse toda dos sobrinhos. Tá, calma aí, não é esse. Vamos em frente. Tá, ela pulou uns slides aqui, eu vou fazer essa... Estão acompanhando, né? Às vezes até eu fico... Tá, deixa eu só ver aqui, porque ela pulou um slide. Tá, então aqui a outra, ela botou que a outra reflexão seria o que eu falei. Se você corta no meio os 50%, então você poderia dizer que a legítima, ou que é disponível agora, ela é 25%. Se é 25%, o que você queria deixar para os sobrinhos seria metade dessa disponível. Então seria 12,5% para os sobrinhos e o remanescente para os filhos. Então isso foi a primeira coisa que me intrigou, e aí eu já não sabia como responder, tá? Vamos lá, vamos fazer isso com calma aqui. Calma aí, porque senão ela pulou o slide aqui, ficou difícil para vocês verem. Bom, gente, o que eu queria tentar colocar aqui, que aí já ficou um pouco menos claro, tá? Eu queria fazer um exercício, né? Eu já fiz essa digressão sobre como é os problemas que isso poderia dar, e aí eu queria fazer já um exercício da gente misturar isso, né? Fazer testamento misturado com bens comuns particulares, tá? Então, eu botei aqui o patrimônio total como sendo 100%, patrimônio comum como 80%, e o patrimônio particular como sendo 20%. Aí vocês vão ver aqui que se isso acontecesse e se tivesse meação, né, então você ia ter que tirar o 40%. Então você ia ter que pegar os 20% e os 60%, né, que ia dar 40% da meação dele, mais os 20% particular, né, dá 60% do patrimônio. Tá? E aí, se você dividir por 2, 30% do patrimônio é que virou disponível. Tá? Então, se a gente considerasse que toda disponível, né, fosse atribuída aos sobrinhos, né, a gente daria 30% aos sobrinhos, né, que é o total, né? Para os 3 filhos acabaria sendo 27,5%, né, porque você tem a herança, mais a herança dos bens particulares, a herança da parte legítima e a herança dos bens particulares, e para a companheira acabaria ficando 42%, porque ela tem a meação e ela ainda tem os 2,5% da legítima, né, que seria sobre os bens particulares. Tá? Deixa eu ver se essa conta está batendo aqui, porque... Vamos lá. Se dividida entre os sobrinhos e os filhos, né, a disponível, aí a companheira ficaria com 42,5%
os 3 filhos com também 42,5 e, bom, aqui os sobrinhos também ficariam com, era para estar aqui, mas os sobrinhos ficariam também com 15, né? Gente, eu vou avançar aqui para a gente não ficar, eu vou tentar pegar um que fique menos, menos caótico. Eu vou tirar o caso do Hugo para a gente tentar entender o que eu quero dizer. Tá? Essa numeração... acho que, na verdade, você quis... Peraí, deixa eu desativar aqui, senão vai dar. Porque é muito número, e eu acabei não revisando aqui, então elas botaram uns valores diferentes do meu roteiro. Mas eu vou chegar no ponto que eu quero chegar, entendeu? Mas pode falar. Porque eu acho que você estava tentando levantar o ponto de que ele teve a intenção de deixar metade da legítima para os sobrinhos, não é isso? Isso, exatamente. E aí, nesse caso, a legítima, se mudasse toda a parte testamentária que ele deixou, no final das contas, a metade da legítima ficaria ainda além do que ele já tinha deixado inicialmente, porque ele tinha disposto 25%. Nessa questão que você colocou aqui, ficaria 30%. Aí seria uma coisa a se pensar, porque eu acho que a ideia dele inicial era sempre deixar a maior parte para os filhos. Com essa mudança que poderia haver aí, se a esposa tivesse o direito, sairia um pouco da intenção dele, porque no testamento a gente precisa levar em consideração a intenção do testador, né? Mesmo que tenha que haver uma mudança por decisão judicial, a gente precisa entender ali no corpo do testamento qual foi a intenção efetiva do testador. E, nesse caso, foi sempre deixar a maior parte para os filhos. E isso, o campo de reflexão que eu queria fazer é o seguinte, quando a gente... eu tentei demonstrar com números aqui, mas nós não somos da área exatos, né? Mas vou tentar, nas próximas, fazer um pouco mais ilustrativo. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, primeiro que a gente, às vezes, fala 25% do patrimônio, 50% do patrimônio, o que eu acho interessante a gente colocar a gente pode botar o patrimônio, mas a gente dizer o quanto dá disponível aquilo. Sobretudo porque você não poderia, em tese, dizer qual... Agora já tem decisão favorável, né? Mas você não pode dizer sobre a legítima, né? Agora você pode nomear ela, qual ela vai ser, mas você não pode dispor, né? O Código Civil ele fala expressamente lá que você não pode falar sobre a legítima. Então, quando você fala no patrimônio todo, primeiro que você pode falar do patrimônio todo, ele pode entender que você está falando da disponível, né? Aí vai 25 para os sobrinhos. Tá, então você está falando 25 da disponível. Segundo, se ele está falando do patrimônio todo, aí ele falou 25% para os sobrinhos e 75% para os filhos. Tá, e se surgiu o cônjuge, aí você está dizendo que para quem você deixou, porque ele estava dispondo 25%, que me parece que era metade da disponível para os sobrinhos. Mas não sei se ele disse, e o resto, 75%, fica para os meus filhos. Então, na verdade, porque ele só poderia deixar para os sobrinhos realmente a parte da disponível. Ele não poderia deixar a parte da legítima, entendeu? Ele deixou justamente metade da disponível. Exato. Se ele deixou metade da disponível e entrasse o cônjuge, então o cônjuge reduz o patrimônio de 100% para 50%. Isso. Se era metade da metade, então o deles, que era 25, vira 12,5. Isso. Em tese, sim. O que a gente pode entender da vontade do testador é mais ou menos isso. Sim, mas aí é o que eu queria dizer. A gente não classificar no testamento da onde esse patrimônio está vindo, que é um grande problema. Então, assim, só é a primeira colocação que eu queria trazer dentro, né? Porque, na verdade, eu estava fazendo aquela digressão, por que eu me inspirei nisso, né? Porque eu lembro que foi problemática, me trouxe um monte de questionamentos. Então, em relação, fazendo a relação disponível e legítima, no testamento, o ideal é você dizer o que você está tirando da disponível, não do patrimônio todo. Porque o patrimônio todo ainda vai ser uma coisa averiguada. Então, fica um negócio... Você pode interpretar
é porque aqui eu botei 30%. Mas aí o juiz ele podia interpretar, não, ele queria deixar 25% para os sobrinhos. Se ele queria deixar 25% para os sobrinhos, e agora a disponível é 25%, beleza, vai para eles. Os outros 25% vai ficar para os filhos. Tá? Isso aqui eu só fiz um ensaio que acabou saindo mais confuso do que facilitou. Tá? Bom, vou avançar para cá. Deixa eu ver se esse é o exemplo que a gente está. Tá, agora, o que eu queria fazer para pensar, e agora é misturando tudo, agora eu talvez seja o mais complicado, mas vamos lá. O que acontece, antes de entrar nesses números aqui, o que acontece se você dispõe da sua disponível, você fala assim, eu quero deixar metade da minha disponível do meu porteiro, ou da minha cuidadora. Aí você tem bens comuns e você tem bens particulares. Você tem os bens particulares, que são todos seus, e você tem os bens comuns, que são metade da... Então, vamos considerar a metade. Né? Aqui eu dei o exemplo de 70% comum. Então, o A, aí, ele é 70% comum. Então, 35% é minha ação e 35% do patrimônio, tá? Vamos supor sempre patrimônio familiar. Né? Porque é claro que depois esses 35% só do falecimento a gente transforma no 100% dele. Mas é só para a gente fazer o acompanhamento aqui dentro da partilha de bens, né? Que a gente vai pegar. Então, 30%. Tá. Então, o falecido, qual é o patrimônio do falecido? É o 35%. Desse 35%, a gente poderia considerar que metade é legítimo e metade disponível, 17,5%. Tá. E aí ele tem 30% particular. Então, ele pode considerar que 15% é legítimo e 15% é disponível. Tá? Então, o total, né, da disponível dele seria 32,5%, né? Porque o dobro daria... Vamos lá, como é que vai a matemática? 32%, porque dá 65%. Né? A gente chegou aqui a 35%, porque bens comuns do falecido A. E dos particulares é 30%. Então, um total de 65% do patrimônio é do falecido. E outro 35% já entregou lá. Desse 65%, então, o que virou disponível é 32,5%. Tá? E aí, vamos supor que você quer doar, você quer dispor metade dessa disponível para alguém. Né? Porteiro, por cuidador, ou um dos filhos, ou sei lá. Então, quer dispor da disponível tudo. Metade da minha disponível. Então, é 16,25%. Antes de avançar aqui, eu vou fazer já a reflexão. Da onde sai esses 16,25%? Do 35% do falecido, da disponível, perdão, dos 7,5% disponíveis dos bens comuns? Ou então, e aí acabaria passando, mas faria diferença, ou então, primeiramente, dos 15% da disponível dos bens particulares. Porque você vai falar assim, tanto faz. Só que não tanto faz nada, porque dos bens particulares o cônjuge participa como herança. Dos bens comuns, o cônjuge não participa como herança. Então, se você tirar Guilherme, Oi? Você não poderia dizer que você, pensando aí nesse seu raciocínio dos 16,5%, você poderia, na hora de dizer de onde sai, você dizer que vai sair metade de um e metade de outro, não metade dos 16%, não metade de 16,25%. Você está doando, esses 16,5% corresponde à metade da disponível dele, né? Então, ele pega o percentual... Isso, em valores absolutos. Assim, você fazer uma separação, o que é particular e o que é comum, e tirar metade do particular e metade do comum. Não seria o mais justo? Entendeu? Não, eu sei o que você está fazendo, você já está chegando na solução, que é o que eu vou fazer mais para frente. Tá. Que bom que você está chegando lá. Onde sai. Não, mas eu acho que se você pensar num percentual englobando o total, você vai chegar... Qualquer solução que você chegue pode ser muito injusta, né? Você vai adentrar num patrimônio que não... Eu vou dar os dois exemplos abaixo. Se a gente fizer um, a gente fizer o outro.
tá? Mas, assim, eu estou falando isso aqui das anomalias que chegam justamente para a gente amarrar isso no testamento, entendeu? Porque, assim, se você... em geral, a gente pensa, todos os bens são comuns, entendeu? Mas a gente não pensa no quanto, entendeu? Primeiro tem aquelas questões que eu falei lá em cima, e essa, ela é uma questão que muda quanto a pessoa recebe, entendeu? Eu acho ótimo a sua ideia, já adiantando. Esses 16 vão sair primordialmente da minha parte dos bens particulares. Aí resolve, né? Embora também seja questionável, né? Porque você, enfim, aí os herdeiros podem questionar, não, mas por quê? Entendeu? Enfim, aí eu não... Porque, de certa forma, bem ou mal, eles vão receber menos. Só porque você direcionou qual é a disponível, mas é melhor do que não dizer nada. Eu acho que se você disser assim, vamos supor que você quer privilegiar os filhos. Então, eu vou dizer que essa metade da minha disponível, que eu vou dar para minha cuidadora, sei lá, vai ser primeiro tirado dos meus bens particulares, porque eu sei que meu cônjuge herda ali. Entendeu? Então, eu quero tirar dali, porque aí eu já sei que ele vai receber menos. Agora, se eu tirar do meu bolo do bem comum, meu cônjuge vai herdar mais, porque ele não participa da minha disponível dos bens comuns. Entendeu? Mas você fala como um legado, deixar um legado? Como é que você pensa em individualizar essa questão? Tipo, deixando um legado bem específico? O que você pensou de instrumento, como forma de instrumentalizar isso? Porque como é que você vai colocar, não sei, tá? É a primeira vez que eu paro para pensar nisso. Mas, que vai sair, teria que dizer qual é o bem, né? Que o bem tal ficaria como se fosse um legado. Por exemplo, um bem particular seu, você deixaria esse bem particular para alguém, uma forma de através de um legado, por exemplo. Você poderia fazer. Ou você poderia tratar em valores percentuais absolutos também, não vejo problema. Mas como é que você trataria isso no testamento? Só para raciocinar o que você está pensando. Tipo... Se você estiver falando de legado, você já não está mais nesse exemplo, porque você não está falando de deixar um percentual, né? Sim, pois é. Mas você Na verdade, poderia esse exemplo aqui outra disposição. É como se o testamento tivesse ficado genérico. Deixei metade da minha disponível, não é isso? Então, aí nesse caso, a herança é una. Não tem como a gente exigir que seja retirado da legítima. A gente não pode fazer essa distinção. Não tem como dizer o que vai sair do bem particular e do bem comum, né? Isso que você quer dizer, é disponível geral. A herança é única, o monte é único. Nesse caso aqui, o ideal não é o acordo, porque a sentença é que vai ficar complicada. E você poderia ir além, né? A gente chegou à conclusão aqui de que a disponível é 32,5. E se o juiz entender que a disponível são todos os bens particulares? Mas ele não pode entender isso. Não diz nada, em lugar diz nada, entendeu? Sobre isso. Eu sei porque eu impugnei uma vez um inventário que fez a divisão usando a parte dos bens comuns só do falecido como a parte que seria entregue ao beneficiário do testamento. E eu falei, mas eu prefiro que use esse bolo aqui. E era só dinheiro, não tinha legado em si. Então, para não fazer diferença, eu prefiro que seja entregue desses ativos que foram anteriores ao casamento, entendeu? Então, e aí, no final, acabou fazendo um acordo lá, mas a maioria das pessoas não vai botar isso. Eu acho que qualquer coisa que colocar já vai ser melhor, né? Mas eu não sei, quando eu penso em disponível, assim, eu penso disponível de tudo, disponível metade dos particulares e dos comuns. Eu não pensei nessa questão de ver bolos assim diferente dos que é só comum e que é particular. É uma análise interessante que eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar. Já, até pensando num caso, teve um caso, até assim, foge um pouco da sua exposição, mas foi um caso que se misturava um pouco com o legado. Ele deixou disponível para a filha e falou que dentro dessa disponível estava um imóvel Y. Só que esse imóvel Y que estava dentro do disponível, ele não era um bem particular dele, era um bem comum. Então, assim, em tese, ele não poderia, né? Ele também teria ameação da viúva. Então, assim, ele estaria dispondo de algo que não seria só dele, né? É pior, né? Porque a viúva ela não teria direito hereditário sobre essa parte mesmo. Então, para ela, a parte dela de herança está preservada. Ela recebe mais percentualmente de herança do que os filhos, assim,
você mexeu na dos filhos. Por quê, né? Pode? Pode, eu acho, né? Só que se você... Nesse caso, na verdade, ele deixou para uma filha um imóvel que era comum com a viúva, né? Então, assim, prejudicaria a meação da viúva, nesse caso. Aí entra até aquele problema lá que eu falei lá no início, né? Sim. Bom, eu vou trazer os dois exemplos para ficar na prática aqui. Eu espero que os números sejam fáceis de compreensão. Vamos lá. Ó, se a gente tirar essa metade do testamento do monte comum, tá? Que é isso aqui. Então, o cônjuge, né? Então, vamos voltar aqui. Se a gente tirar do monte comum, se a gente tirar esses 16,5, 16,25 desse monte comum aqui, né? Do falecido, desses 35%. Não vai fazer a menor diferença para o cônjuge. Porque o cônjuge vai receber a meação dele sobre esses bens e 1/3 da herança, que é 10%, né? Porque era 30%. E vai receber os 45% dele. Né? Eu botei aqui os sobrinhos, né? Só para a gente manter lá o caso do... Então, os sobrinhos recebem os 16 dele. Aí, para os filhos, vai caber 19 e esses quebrados aí. Tá? Mas veja, se a gente tira do monte particular, né? Se a gente tira aqui do monte particular, a gente vai acabar tirando 15 da disponível do particular, né? E vai ter que tirar 1,25 ali pelo menos, né? Do monte. Isso aqui, gente, levando em consideração que se vai se interpretar que são 2/6 de bens particulares e dos bens comuns e que cada um tem a sua legítima disponível. Também ninguém fala isso. Eu não podia tirar dos bens particulares, mesmo sendo legítimo, e dizendo, não, tem mais dinheiro lá no comum. Tá? Então, estou levando aqui em consideração, já trazendo até uma leitura que eu acho a mais justa, que é você pegar os dois bolos e você, se ele tirasse 16,5 dos 30 particulares, ainda ia continuar preservando a metade do total do patrimônio do falecido, né? Mas aqui, enfim, vamos supor que a gente tirou 15% da disponível dos particulares e aí vai acabar sendo 1,25. Bom, como a gente tirou dos particulares, né? O cônjuge vai ter os 35 dele e 1/3 de 15%, que é 5, né? Porque aqui dos particulares é 30%, se a gente tirou toda essa disponível aqui, ficou 15%. Então, aqui com 2 filhos, né? Então, o cônjuge ele vai ter a meação dele, mais 1/3, que não é mais 10%. É 5%. Então, ele recebe 40%. Já não recebe 45%. Os sobrinhos recebem os 16% e os filhos recebem 21%. Só que, gente, falando de milhões, é muita coisa. Isso porque eu fiz um exemplo aqui também no feeling, né? Mas... vocês entenderam, né? O que eu quero, onde eu quero chegar. O testamento, ele... E aí misturando, né? De novo, voltando ao tema do que eu queria juntar. Testamento legítimo, disponível, bens particulares e bens particulares. Isso é uma coisa que passa muito por alto, assim, na minha visão, na doutrina. É metade, você pode dar metade, mas quanto, né? E que pese os números seja uma questão confusa aqui, depois eu posso compartilhar com vocês, para ver se vocês querem tentar entender, mas a ideia central é essa: se a gente tira a disponível, se fosse a disponível toda, aí beleza, porque aí você ia usar dos dois, né, e aí não ia mudar, né, mas aqui a gente fala, talvez você não usando a disponível toda. Se eu pego metade da minha disponível para doar para alguém, ou 10% que seja, você vai tirar isso de qual bolo? Dos bens particulares ou dos bens? No caso da Marcela, ele tirou lá de um legado de um bem particular. Ele pelo menos disse. O problema é quando não diz nada. Vai falar, metade eu vou deixar 10% para minha cuidadora. Mas aquele exemplo que eu dei, Guilherme, você acha que seria válido? Porque, assim, ela tinha meação ali, né? Ele está deixando um bem que não era integralmente dele. Não, no caso da meação, eu acho que não. Pois é, era um bem comum, não era um bem particular. Se fosse bem particular, eu acho que beleza. Pior, esse é pior ainda, porque ele está falando um negócio. Aí ele está querendo usar. Olha, está dizendo assim, teria que compensar, né? Teria que ter uma compensação para a meação dela ser reservada em algum outro bem, né? Mas é complicado. Mas eu falei no início, a meação ele é um direito dela. temporal, ele não é um direito que se constitui, entendeu? Então, já é dela, pois é. É dela. Ela teria que aceitar. Aí ela aceitando, não, beleza, eu prefiro ganhar din-din. Aí beleza. Mas mesmo assim você teria, assim, aí
é um bem comum. Beleza. Aí ela falou que esse bem comum vai ser de uma pessoa. Aí como é que ela aceitou? Aceitou. Pô, mas aí você tirou... Aí esse bem... Vamos supor que ele tem bens particulares também. Para ela, nesse caso, seria bom, porque os particulares, ela vai herdar. Então, ela não estaria sendo prejudicada com relação... Usando esse raciocínio, ela não estaria sendo prejudicada, porque o resto do patrimônio particular, ela herda em concorrência com os filhos. Então, você fala que a disponível dele estava saindo de um bem comum, para ela não seria... Seria menos prejudicial, vamos dizer assim, usando a matemática, né? É. Apesar de ser meio absurdo você dispor de um bem que não é integralmente seu num testamento, mas... Aí teria redução das disposições de testamento, vamos supor, né? Aí ele pelo menos disse que ele queria que a disponível dele fosse retirada da parte dos bens comuns. Mas e se esse era o único bem comum? Ele poderia, porque o bem comum ele vai ser usado como toda a disponível dele. Aí o bem comum significa 1 milhão. E o bem particular é um dinheiro numa conta bancária de 1 milhão. Aí ele diz que ele vai usar a disponível para essa metade do imóvel é 1 milhão. Vai, o imóvel é 1 milhão. Essa metade que ele tem vai ser usada para pagar alguém. Tá, ele preservou, idealmente, a metade do patrimônio que ele podia dispor, que era 1 milhão. Ele tinha... Só que ele pegou dos bens comuns, inclusive o que a gente entende como sendo legítima dos bens comuns, entendeu? E esse dinheiro, supondo que tivesse, sei lá, 2 filhos, né? Esse dinheiro é só dos filhos. Aí os filhos vão ter... Aí eles vão receber... Os filhos... Então, acabou com a herança sobre os bens comuns e só tem herança sobre bens particulares. Aí eles vão receber 333 e não vão receber. E se fosse... Era melhor para eles falar assim, não, pega do meu bem comum aqui, porque no outro lá eu recebo 500 mil. Entendeu? Isso em valores maiores faz toda a diferença, entendeu? Então, assim, pelo menos ele disse. Mas isso gera essa confusão, patrimonial. E já é uma forma aí de prejudicar o cônjuge, na verdade. Até por usar isso. Exatamente. Então, assim, a primeira sai de tudo meus bens particulares. Bom, o que eu penso, né? E depois eu quero... Isso aqui é o que eu penso se ninguém falar nada. Tá? Porque se alguém falar, aí já começa a ficar melhor. Pelo menos tem base para discutir e entender de onde ele está tirando, né? Muito embora também a gente possa pensar, por que você está falando, né? Estranho você falar, pode ser até que você chame atenção. Às vezes é melhor deixar quieto. Mas se ninguém falar nada, no que eu pensei, né? Seguinte, se ele fala que vai ser 16, metade minha disponível, que significa, ao todo, 16,25 do meu patrimônio. Pronto, é isso, que vai ser para o meu sobrinho. Eu acho que a gente teria que fazer particularmente, né? Entendo que a gente deveria fazer uma aplicação proporcional, tanto ao patrimônio comum quanto ao patrimônio particular. Se a gente somar o patrimônio comum e o patrimônio particular, em termos percentuais, né? Eu fiz essa diferença, 35% e 30%. Se a gente pensar no patrimônio de 100 mil, só para facilitar, aí 35 mil 35 mil é comum e 35 é comum da parte dele. Esquece os 35 mil que já foi entregue ao conto. E 30 mil de patrimônio particular. Dele ou dela, né? Quem faleceu. Então, 54% do patrimônio dele é comum. E 46%, aproximado também, tá, gente? É particular. Então, o correto, na minha visão, é fazer essa aplicação proporcional aos 16,25, que daria esses númerozinhos bonitinhos aí embaixo. Que significa dizer que 8,775% sairá do patrimônio comum e 7,475% sairia do patrimônio particular. Tá? Essa é a solução que eu dou se ninguém falou nada. Eu acho que a gente está discutindo aqui, e que bom que a gente está discutindo, soluções para a gente escrever aí, ou então alertar, ou então fazer até uma petição no inventário, né? A gente usar ao interesse dos nossos clientes, que às vezes a coisa passa meio desapercebida. Qual é a parte que vai retirar? Vou ver se eu tenho mais slides aqui. Se vocês tiverem algum comentário, que eu estou ficando com sede.
Esqueci de pegar minha... Não, até porque a matemática aí juntou completamente, né? Isso tem uma coisa que nós somos ruins, é a matemática. Tu usou a proporção aí que só Jesus na causa. E realmente ninguém pensa nisso. É uma boa questão a ser discutida. Mas, a partir do momento que ele não deixa nada, os bens são unos. Se ele tivesse determinado que a parte que ele deixaria de disponível sairia de determinado monte, aí já seria um legado, né? Aí já diferenciaria tudo. Ele estaria especificando. O legado, ele não fala, ele fala de um bem específico, né? A gente está falando aqui de percentuais. A gente está falando de percentuais, eu não sei se seria... mas aí é só uma questão de classificação, né? Seria um legado. Mas porque seria um percentual específico. Ele estaria especificando um bem específico, você estaria individualizando o bem, né? Exatamente. No exemplo da Marcela que ela deu, supondo que aquele imóvel seja de 2 milhões e ele tenha 1 milhão particular no banco, quando ele lega essa metade do imóvel, vamos supor que ele legou metade do imóvel para a filha, aí ele disse, através de um legado, que ele quer que a disponível dele seja composta pelos bens que são deles e que tem categoria de bem comum. Que os meus bens particulares vão seguir a regra da sucessão. Que para mim está errado também, porque você está... Eu acho que tem que ter disponível legítimo para cada um dos... Mas... Sendo sincera, eu acho que assim, a forma... Eu sei que o testamento tem que ser o mais redondo possível, mas às vezes você delimitar tanto acaba gerando um problema. Às vezes o simples deixo-me disponível para minha filha, às vezes na hora de ser cumprido é a coisa mais simples de acontecer, porque às vezes, dependendo do patrimônio, da composição da família, gera muita discussão um testamento muito delimitado. Óbvio que depende das particularidades, né? Mas, às vezes, quando a gente vê alguns testamentos que são muito pensados, muitos considerandos, alguma coisa sai da vírgula e aí gera um caos. Então, às vezes, tem que analisar o caso, né? Ver as particularidades, mas se for uma coisa muito litigiosa, tem que tomar muito cuidado com a redação, né? E explicar bem os considerandos, para deixar bem claro a vontade do testador para uma eventual interpretação. Então, realmente, é um tema interessante. Eu gostei da exposição do Guilherme, gostei dessa parte. Eu nunca tinha parado para pensar, apesar de ter tido esse exemplo de um caso concreto, que deixou a disponível e falou que dentro da disponível estava um bem específico, que não era só dele, eu não tinha feito ainda essa reflexão. É uma reflexão para a gente colocar na análise dos testamentos mesmo, porque é muito... Foi diferente que o Guilherme trouxe. Eu, como a Marcela falou também, nunca tinha parado para pensar nessa questão. É extremamente importante. A gente precisa saber as particularidades do patrimônio. É essencial. São situações... Alguém já tinha feito essa reflexão? Alguém que já estava aqui? Ana Luísa já tinha? Não, estou pensando aqui. É porque quando você falou que a gente não é preferível deixar toda disponível, só deixa da disponível, eu acho que aí justamente corre o risco de cair no problema que o Guilherme está trazendo, né? Porque se existem esses patrimônios dessas duas naturezas, né? Patrimônio, bens particulares e bens comuns, e você deixar muito em aberto, justamente vai gerar essa dificuldade. É disponível, mas tiro de onde, né? E, de fato, dependendo do que você decidir ali para transferir, você pode prejudicar muito. Eu acho que você não diz de onde saiu, vai sair de cada item, né? Por exemplo, assim, dos comuns, vai sair 50% do que é comum, 50% do que é particular. Vai sair percentual de cada patrimônio, exatamente. Eu penso dessa forma, mas como a Érica falou, o monte é visto como um todo, né? Sim. Então, como é que você vai dizer isso? O justo, acho que seria isso. O primeiro raciocínio é esse, né? Foi o que eu falei no início. Mas, de fato, se você for olhar para um monte como um todo, como é que você vai fazer essa distinção, né? Vai aplicar? Não sei, acho que a gente pode pesquisar. Você chegou a alguma conclusão, Guilherme? Eu pesquisei muito, gente. Muito. Não tem nada. Na verdade, eu acho que formado o contrário. Mas, assim, eu abri julgado, eu abri decisão de partilha de bens, sei lá, do interior, do Acre, para ver como é que o juiz está partilhando. Eu não conseguia achar, entendeu? Mas, se vocês acharem, eu duvido que eu tenha exaurido, né, as decisões
E eu já mandei mensagem até pro Paulinho, pro Conrado Paulinho. Ele nem me respondeu. Então, assim, também é um próximo meio difícil, né? A gente não entra nessa conta matemática e não é muito... Talvez, quando a gente olha, vocês devem ter tido até uma ojeriza, assim, de ver assim, meu Deus do céu, é muito número. Eu também... Você vê, eu mesmo acabei de fazer, fiz de manhã, eu não olhei, eu falei, cara, de onde eu tirei isso? Mas aí, eu tô clareando para mim. Mas, então, assim, para o advogado, o problema é que não adianta a gente ignorar, porque alguém está sendo prejudicado, entendeu? Sempre não, na verdade, eu acho que a gente, como advogado, tem que olhar, identificar esse patrimônio quando a gente for fazer, se a gente for assessorar o testamento, né? Assessorar o testamento, e talvez não indicar que não seja feito dessa forma, de você tem uma situação específica aqui, né? Porque não é todo mundo que tem bem comum e bem particular. Uma vez identificado isso, buscar delimitar de alguma forma que não esbarre nisso, né? Talvez os legados sejam uma solução melhor, né? Aí fica bem estabelecido o que quis doar, o que quis deixar, né? É uma situação bem específica, tem que ser, como é que é? Tem que ser uma família com cônjuge e filhos. Alguém falou alguma coisa aqui no chat. Oi? Márcia. Tem uma mentorada do Conrado aqui. Vou tentar trazer essa resposta para o grupo. Obrigada. Legal, Márcia, obrigada. Manda para ele, ele está me devendo. Tem que ser muito específico, né, gente? Tem que ser regime de bens da comunhão parcial, tem que ter bens particulares e bens comuns, e tem que ter cônjuge, né, ou companheiro A e filho. Então, ascendente. Se for ascendente, então... Aí não vai ser tão específico, não. Esse problema. Porque teria com filhos, porque ascendente, o cônjuge ele concorre em todos, os bens comuns, né? Mas no filho é que tem essa diferenciação, né? Pelo menos assim funciona hoje. Guilherme acabou de trazer uma nova cadeira, né? Está entrando a matemática aí para o direito, não vai ter muito para onde correr. Tem que trazer a cadeira da matemática. Nem fala, a gente sai né, entra na faculdade achando que não vai usar mais a matemática. Mas vocês sabem que eu era muito bom em matemática na escola, e era bom em matemática e biologia. Aí eu falei, cara, fiz direito. Aí eu falei, cara, como eu gosto de sucessões, talvez eu tenha familiarizado com, me identificado com. Mas, enfim, é uma coisa que me intrigou. Espero que tenha intrigado vocês um pouco também. Eu até trouxe um exemplo final aqui. Oi? Um pouco. Pessoal, dá licença, boa noite. Então, a questão é só em relação aos bens particulares, né? No testamento, né? Que realmente faz muito sentido. Isso também nunca havia pensado. E fui eu que coloquei lá no grupo. Como eu sou mentora do Conrado, e toda semana a gente tem aula, eu vou até discutir isso na próxima aula com eles. No próximo encontro, aí eu venho falar o que ele disse lá no nosso debate. Tá bom? Legal. Obrigada, Márcia. Obrigada. Ó, para escrever sobre. Que aí ele escreve a doutrina, né? A gente resolve o nosso problema. Aí a gente já tem que citar, um obsessivo, né? Relaxa, porque eu estou até agora procurando uma resposta. Eu vou escrever sobre isso. Mas vamos lá, só para fechar esse exemplo final, assim, também para não ficar deixando também vocês de... Fiz um outro aqui, que era que a gente tinha 100%, 80% seria patrimônio comum e 20% particular, né? Para quem não entendeu, talvez fazer esse apanhado. Então, a árvore sucessória, eu botei um cônjuge, 3 descendentes do mesmo grau, tá? E aí eu pensei, testamento, deixando a metade da disponível para 3 filhos, os 3 que estão aqui, né? Mais um terceiro, ou seja, ficaria um quarto para cada um, tá? Aí eu botei aqui, minha ação teria que ser sobre os 80%, né? Então, 40% seria do cônjuge sobrevivente já. Sobram os 40% de bens comuns que tocam ao falecido, mais 20% de bens particulares que tocam ao falecido mesmo. Ou seja, 2/3 do patrimônio que o falecido deixou é comum, correto? 40%, tá. E 1/3 é particular, que é 20%, né? Dá 60% do patrimônio. Tá. Vamos lá. A disponível, né, metade de 40%, vamos lá, a disponível dele,
que é metade de 40% em relação ali ao que ele tem de comum, de bem comum, é 20%. E a metade, como ele está deixando metade da disponível, a disponível dele é 20% dos bens comuns. Então, a metade dessa disponível dos bens comuns é 10%. Tá? Então, fica desses 10%, que é o que ele deixou em testamento, ficaria 2/3 para o terceiro, 2/3, 2,5 para o terceiro, e 2,5 para cada outro filho. Os outros 10%, né, dos bens fica para os 3 filhos, né, da disponível. Legítima, que também aqui são dos bens comuns, é 20%. Né? Isso aqui é simples, porque a legítima dos bens comuns vai aos 3 filhos, que são eles herdeiros, e ponto. Agora, sobre a outra metade, né, os bens particulares, outra metade não, outro bolozinho. A disponível dos bens particulares é 10%. Você tem 20% sendo patrimônio de bens particulares. A disponível dele deveria ser 10%. Ele só pode dispor de metade. E ele dispôs de metade. Então, se ele dispôs de metade do que ele poderia dispor, então 5% entraria no texto. Isso aqui é aderindo à minha solução do cálculo. Isso aqui é o que eu entenderia que o cálculo deveria ser. Isso aqui não é o correto, está escrito em lugar nenhum. Tá? Eu estou pegando o que ele disse. Metade da minha disponível, 25% do meu patrimônio, vamos dizer assim, se a gente fosse falar, não é o correto, mas metade da minha disponível vai para aquelas pessoas ali. Então, eu peguei a metade da disponível dos bens comuns e a metade da disponível dos bens particulares, que é isso aqui. Então, divide 5% pelo terceiro e pelos 3 filhos. E aqui resta 3,5%. E aí os outros 5%, aqui não são só os 3 filhos, porque são bens particulares. O cônjuge recebe a herançazinha dele de 1,25. Né? Diferente daqui, que dos bens comuns seriam só 10. Legítima dos bens particulares, 10%. Né? É a outra metade. Aí, beleza, é metade, divide igual o cônjuge. No final, acabaria que seria essa conta aqui, entendeu? Que daria diferente, né? Que o cônjuge, ele tem eu estou somando já os 35 dele. 35? Né? Não, 40. Os 40 dele lá. Né? É isso? Acho que é. Não vou eu com matemática, mas... Ai, meu Deus. É isso mesmo. Seria os 40 dele, mais os 2,5, 42,5, que ele recebeu de legítimo, mais 1,25 aqui. Ele recebeu isso aqui. Dos 3 filhos, foi isso aqui, isso aqui. Se a gente tivesse considerado que essa metade da disponível fosse retirada mais desse bolo, ou se a gente fizesse isso indiscriminadamente, isso aqui vai ser diferente. Pode fazer, recalcular 300 vezes, que vocês vão ver que vai dar diferença. Então, é isso, gente. Eu fiz só uma conclusão. Eu queria trazer aqui mais perguntas do que respostas, porque é um dos temas que eu gosto muito, que é a parte da divisão do quanto cada um herda, não se cada um herda. E aí eu queria trazer essas reflexões. Desculpa os números, mas assim, foi aqui a sugestão que eu tinha dado. Indicar sempre o percentual, tanto do patrimônio quanto da legítima, indicar se está saindo de bens particulares e de bens comuns. Então, você indicar, não sempre, mas é uma solução para reflexão. Indicar o que é disponível, não você falar, o patrimônio vai tirar 10% do patrimônio. Tá, mas aí você sabe, entendeu? O patrimônio é o quê? É sem ameação, é com ameação, você sabe, o cônjuge vai reconhecer, então é 10% da disponível. Pronto, acabou. Porque aí você sabe que é aquele percentual do bolo disponível. E a outra é você indicar, se você achar pertinente, se está saindo essa disponível do bolo dos particulares e, portanto, prejudica o cônjuge, que era herdeiro, ou se você retira isso dos bens comuns, dos seus bens
Está disponível dos seus comuns. E aí, portanto, privilegia, né, o cônjuge, porque você não mexe com a herança dele. Não mexe com a herança dele. Se você disser que você vai pegar a minha disponível relativa aos meus bens particulares, o cônjuge não muda nada. Se está dispondo no testamento, o cônjuge não muda nada. Ele vai receber exatamente o que ele ia receber, se não tivesse testamento. Então, foi isso que eu queria trazer. Não sei se foi possível aí a gente desenvolver. Queria saber de vocês aí, o que vocês acham. Muito bom, Guilherme. Muito problema. Bom, né, deixou todo mundo sem palavras, né? Reflexivos aqui, pensando, realmente. Foi muito bom. Que bom que vocês gostaram. Realmente é um tema que passa desapercebido mesmo. Essa era a ideia. A gente discutir aí. Matemática. A gente discutir aí. Realmente, eu não sei. Me parece as soluções que eu dei me parecem as mais equilibradas, mas... Olha, eu vou refletir bastante. Vamos dormir aqui com a cabeça queimando na matemática. E pensando nos cuidados redobrados que agora a gente precisa ter com os testamentos. E agora tem que entrar. Às vezes a gente acha que é uma coisa mais simples, né? Só um testamento aqui, né? Tem muito detalhe a ser observado. Muito só o fato de você dizer. Desculpa. Não, pode seguir. A gente, aquela falou a gente tratar o testamento como algo simplório, e aí mais importante a gente dizer, porque às vezes a pessoa vai no cartório e faz um testamento, deixa-me disponível. Aí às vezes ela tem 1 milhão em dinheiro comum e 1 milhão de imóvel para receber doação. Aí, deixei minha disponível, aí essa disponível vai sair de qual bem, entendeu? Porque vai mudar se tiver o cônjuge, os filhos. Então, assim, o simples fato de você dizer, não é disponível, você pode mudar, né? Não, você acabou de aparecer. E você pensa no valor absoluto da herança, né? E às vezes você não classifica. Por quem fez essa classificação foi o STJ, né? O STJ que faz esse negócio. Porque, na verdade, o problema vai se dar depois para cumprir o testamento, né? Olha, eu nem acho que seja uma dificuldade, porque ninguém reflete sobre isso. Não, eu digo assim, a pessoa que fez o testamento, o testador, né? Eu quero que seja dessa forma. E aí, depois que falece? Será que ele pensou que a matemática estava correta? Será que analisaram que a matemática estava correta? Assim, você não precisa chegar em números no testamento, né? Mas é você saber, cara, existem bens particulares pra cacete e bens... Porque eu botei a maioria como bem comum aqui, mas o inverso também gera um problema. Porque as pessoas, a maioria, está acostumada a se preocupar depois que morre. Aí acha que está tudo ok e o problema se dá depois que a pessoa morre. Começa o problema todo depois. Na hora que vier lá o plano de partilha, vocês ficam olhando. Exatamente. A dificuldade não está na matemática, eu estou com você, estou de bem com a matemática. O problema é aquela pergunta lá dos 16.000% de onde que sai. Né? A questão é essa. O partidor, né? Quando se for para o partidor e ninguém mencionar qual é a parte do bem que iria ficar para cada um, o partidor vai fazer como? O partidor provavelmente vai pegar como se fosse uma coisa só, o bolo só. Exatamente. E assim, vida que vai segue, tirar um valor absoluto ali, ó. Considerando comum e particular, vai fazer... Ou seja, todo mundo vai perder proporcionalmente no bolo, né? Não vai ser individualizado essa análise. Aí todos os herdeiros concordam ou não? Aí alguém percebe que está tendo algum problema e questiona. Mas eu acho que mesmo alguém questionando se não foi dito isso no testamento, como é que o juiz vai dar uma decisão nesse sentido? É bem instigante. Mas tudo é possível. Sim. A gente vê cada decisão também. É engraçado porque os filhos, a tendência é eles ficarem mais preocupados com os bens particulares.
Se ele deixa uma coisa no testamento, eles já falam logo, cara, deixa aquele coisa lá que ele construiu com ela, vai para ela, né? Aquela empresa que veio do meu avô, ou então aquele imóvel que veio da minha família e tal, não. O testamento, ele quis deixar, tire dali. Sabe, porra, é melhor que tire do bem particular, pô. Porque se tirar do bem particular, você não reduz o seu mundo. Ah, meu Deus. Eu, quando fiz nesse caso, que comecei, foi esse caso o caso do Gugu me fez começar a refletir sobre esses números da herança, uma loucura, porque, assim, se é herdeiro ou não, é a questão jurídica. Agora, os números começaram a ficar... E aí, teve esse caso, o outro advogado nem entendeu, acho que até hoje não entendeu o que eu falei. Ele aceitou pelo cansaço, né? Mas, falei, cara, não pode tirar desse bolo. Esse bolo aqui só os meus clientes herdam, pô. O outro tira dali. Tira do comum, pô. Que a tua cliente herda também. Tira do bolo do particular, pô. Que a sua cliente herda também, para ela sofrer junto. Porque se for do comum, para ela é melhor. Ela não está sendo prejudicada. Não dá nada. Ela já não herda. Viu? Exato. Se for em valores absolutos cegamente, aí alguma anomalia vai acontecer. Mas é isso, gente. Alguém tem mais alguma reflexão, algum questionamento? Guilherme, muito obrigada pela sua explanação. Muito agradeço. Deixou aí nossa cabeça fervilhando, cheia de continha matemática a essa hora da noite, mas foi um assunto de extrema importância para a nossa reflexão, para a reflexão do nosso trabalho, principalmente aí do testamento, né, que essa questão da desjudicialização está vindo forte, e a gente precisa trazer meios para facilitar, né, a sucessão, a herança, a partilha. Então, são questões que realmente a gente precisa analisar ponto a ponto, e as suas colocações foram muito pertinentes para aprofundar mesmo esse pensamento e a gente ter mais material para poder trabalhar melhor com o cliente. Eu, sinceramente, vi essa sua explanação aí como uma forma de melhorar bastante o nosso trabalho junto ao cliente e o serviço que a gente vai prestar para ele, porque a gente pode evitar aí uma confusão patrimonial. Bem interessante. Obrigada, Guilherme. Eu que agradeço pelo convite. Bom que... Vamos fazer um registro, uma foto, gente? Vamos. Em resumo, se tiver bens particulares e comuns, tem que cobrar mais caro. É isso, né, Guilherme? É uma boa também. Eu não tinha nem pensado nisso, né? Mas com certeza. Quanto mais complexo, mais caro, gente. Exatamente. Cara, isso aqui... Base na doutrina do Dr. Guilherme. A bolha da sucessão da bolha. Se você falar isso para a pessoa, você fala, cara, quem é que vai registrar isso? Pelo menos a gente já sabe quem a gente vai recorrer. Se aparecer esse caso, a gente já tem uma pessoa para recorrer. Todos com a câmera ligada? Eu tô, mas eu... Abre a janela de todo mundo. Tira o... Não, eu tô aqui aberto, tá? Vou todo mundo sentadinho na cadeira. Tá bonitinho esse gradinho. Não, aqui, eu digo tirar o... É porque... Apresentação. A apresentação. Quer que eu... Tem que tirar aí. Vou tem que parar a apresentação. Pronto. Era a questão narcísica agora. Irmão. Quem vai tirar? Eu tiro. Para mim foi. Foi, deixa eu ver aqui. Aqui também foi, gente. Então, obrigada a todos. Obrigado pela participação. Depois eu vou colocar esse videozinho lá no YouTube. Aí vocês compartilhem, porque esse tema é bastante interessante, Guilherme. Obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite. Vamos lá, até a próxima. Boa noite, gente. Boa Tchau, noite. tchau. Bom descanso. Tchau. Boa noite. Obrigada, Guilherme. Valeu, obrigado. Obrigada. Parabéns. Valeu, obrigado.